Mas aí o que acontece é que a gente tinha essa... No mercado também, como a gente começou a participar de mercados internacionais e feiras e eventos, a gente foi aprendendo como é que funciona o mercado, né? Quais são as dinâmicas. E uma das coisas que acontece no mercado audiovisual é que as produtoras, elas têm a sua capacidade de produção, têm a expertise de formular projetos, né? E aí uma das coisas que é muito comum é as produtoras ouvirem pitch de autores, de escritores, né? De criadores. E a gente começou a fazer isso também. Então, a gente começou a se inscrever em eventos para ouvir ideias, né? Porque nem sempre o estúdio é que tem a ideia para desenvolver. Às vezes é um autor e ele não tem a questão prática para poder produzir o que ele está imaginando, né? Mas ele tem uma história, uma ideia muito boa, né? Exatamente. Aí vocês ouvem para poder botar, para transformar aquilo ali em uma realidade, né? Isso. Saquei, pouco legal. Então a gente começou a participar e tal, e teve alguns projetos que a gente achou que eram legais, a sementinha, né? E aí existe um processo que a gente aprendeu, jurídico, né? De cadeia de direitos, onde a gente assina um contrato, o primeiro contrato que a gente chama de option, né? Opção de direitos, que é você é o criador, você me dá exclusividade por 3 anos para eu trabalhar nesse seu material aqui e oferecer ele para o mercado. O que é trabalhar o material? É, de repente, aprimorar o design, o visual do personagem, de repente criar alguma coisa de cenário que não tinha, aprimorar o conceito, a história e tal. Pode até criar algum personagem acessório, por exemplo. Criar algum material diferenciado, né? Ou mudar algum conceito. Claro que quando são mudanças, assim, a gente sempre trata com o autor também, né? Tal. Mas a gente fez muito isso no estúdio. Então, Boris e Rufus é um dos exemplos. O Tuca, o Mestre Cuca, que é a nossa segunda série também. Então, tem um bate-bola aí com o autor. E o autor do Boris e Rufus é da onde? O autor Boris e Rufus é uma dupla, que é o Felipe Carnin e a Elisa Bache, que são de Floripa. Floripa, pô. Tá no estado aí. Legal. E aí a gente formatou uma bíblia, né? Do jeito que a gente já sabia fazer. Levamos para um dos eventos, que é a MIPCOM, que foi na França na época. E aí a gente mostramos para vários canais e tal, e a Disney mostrou interesse, né? A gente já tinha as duas ideias, assim. E aí a Disney disse, olha, eu gostei dos dois. Aí as duas ideias, que é o Tuca, o Mestre Cuca também. O Tuca e o Boris. Qual que vocês acham que reverte primeiro? O reverte é o seguinte, porque como nós somos os produtores, a gente não está prestando um serviço, tal, a Disney não vai pagar 100% da produção. Ela vai pagar uma parte do orçamento, que é para a licença de exibição durante 3 anos, né? Sim. Então, custa um valor lá de, sei lá, de 3, 4, 5 milhões e ela vai pagar uma parte ali para exibição, e a gente, como produtor, tem que levantar o resto dos recursos nas formas que forem, que a gente puder, dentro dos mecanismos de fomento que o país organizou e oferece. Oferece para que a gente possa colocar para frente aquele produto, né? Então, a gente achava que o Boris ele tinha mais potencial na época, e aí a gente começou a fazer captação de recursos, né? Pela lei do que acontece pela lei do audiovisual, não é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela tem um foco mais arquitetônico, mais cultural, artístico, né? No sentido de obras como cantores, mas também assim tem um pouco de audiovisual, mas audiovisual seria mais para curta-metragem. Eu acho que longa entra também, mas série não pode dentro da Lei Rouanet. Entendi. Daí a gente tem a lei do audiovisual, que é muito parecida, assim, você tem que achar a Agência Nacional de Cinema te dá um número, né, e na casa da Lei Rouanet seria o Ministério da Cultura, o ex-Ministério da Cultura, né, que hoje não existe mais. Tem, verdade. E aí com esse número você vai bater na porta de empresas, né, de empresários e tal, e mostrar o projeto, e se o cara se empolgar, né, oferecer alguma contrapartida e tal. Se ele se empolgar, ele pode botar 4
pessoa física é 6% e pessoa jurídica 4% do imposto de renda, né? Sim, então em vez dele pagar direto pro governo, ele deduz isso ali pro projeto. No projeto. Perfeito. Então a gente conseguiu bastante, inclusive pessoas físicas, é uma campanha bem forte, assim, pessoas físicas e tal, muita gente ajudou a gente a levantar o Boris Rufus na época. Né? E deixa eu te perguntar, ali da Disney, então, tipo assim, eles já tinham interesse em fazer essa exibição, tipo, praticamente um pré-contrato, não, a gente quer fazer, porque a ideia é muito boa e tal, e vocês não tinham produzido até o momento nada, vocês tinham aquela bíblia lá, né, é só o projeto, digamos assim, né? Beleza, daí vocês conseguiram vender a ideia, só que esse valor total da exibição de 3 anos não paga a produção que vocês estavam projetando. Caramba. O orçamento de produção, porque a animação precisa de muita gente, né? Durante muito tempo. Então, com certeza, no caso, a gente fez 26 episódios na primeira temporada lá, a gente ficou 18 meses. 18 meses, produção 1 ano e meio. Ostensiva, full time, com só dentro do estúdio, sei lá, 30, 25 pessoas só para esse projeto. 30, então, basicamente 30 pessoas para 18 meses de full ali, tipo horário comercial cheio. Pessoas remuneradas, profissionais, né? Sim, sim. Porque e profissionais profissional. E profissionais dessa área têm uma remuneração alta porque são extremamente técnicos, né? Exatamente. É uma área assim que a gente que precisa de um certo histórico de construção profissional, né? Sim. Então, tanto no embasamento artístico de desenho e tal, quanto no embasamento técnico do software a ser utilizado. Claro que a gente também, como é o nosso padrão no estúdio, a gente formou muita gente lá no estúdio, né? Então tem animadores hoje que entraram, foram conhecer a animação em Boris Rufus, né? E assim, pessoal que entrou no estúdio sem saber nada e a gente ensinou e tal. Então um pouco do nosso sucesso está também nessa nossa capacidade de formar pessoas. Pô, que legal. Né? Isso é uma coisa legal, assim, é uma das coisas que a gente tem como arma secreta, vamos dizer assim, dentro do mercado. Formação de base, né, cara? Formação de base, Dessa forma, o que a gente... qual é o nosso benefício também? Porque a gente não tem que pagar o top na hora, sabe, para 100% da equipe. Claro que a gente tem pessoas mais experientes que vão estar num nível mais alto, mas a gente tem os entrantes, as pessoas que estão aprendendo tal. Sim, e vocês ensinam, né? E aí, para eles é importante porque já estão aprendendo na prática, né? E participando de um projeto tão relevante, né? E vocês conseguem, de certa forma, economizar porque não é uma mão de obra ainda 100% experiente, né? E aí a gente tem essa ajuda no custo, né? Sim. Então, existe uma estratégia aí que nos ajuda também a vencer esses obstáculos do custo. Porque até o patrocínio, levantar o dinheiro é muito difícil, é muito complicado. Então a gente também não conseguiu 100%. Né? Na empresa a gente tem hoje um terceiro sócio, que ele é um sócio investidor e conselheiro. Né? Então a gente, na verdade, a gente só conseguiu produzir Boris Rufus porque a gente teve esse terceiro sócio. Né? Ou seja, a gente atraiu capital privado. Sim. Então, para te ver como o mercado, tipo assim, o pessoal às vezes numa análise mais rasa acha, o governo ajuda, mas não devia ajudar, não tem, né, não tem retorno isso. Tem retorno porque quando o governo dá um pequeno incentivo para uma empresa, ela começa a se movimentar para criar coisas legais e vai chamar a atenção do mercado privado financeiro, do mercado financeiro privado. E aí o mercado financeiro privado é atraído. É como se o governo ele liberasse uma isca, né? Vamos dizer assim. Uma cenourinha. E aí os outros vêm atrás para... E nessa isca, de repente, você pega peixes que estão no mercado e que isso vai retornar em forma de impostos, de divisas. Exatamente. Boris Rufus hoje está, sabe, em mais de 70 países no mundo, assim. Só de língua espanhola, um monte, né? Entrou na China, entrou no território russo, na Disney da Rússia. Então, entrou no Tartaristão também.
E, assim, por enquanto ainda tá começando, né? Uma coisa pingadinha, mas com o tempo, de repente, a gente consegue ter receitas que vão ser relevantes, assim. Total. E que a gente inverte aquela história de que, pô, se estoura em algum país desse, né? A gente está ampliando as possibilidades, né? Se realmente estoura em algum país, a gente... Os industriais começam a ligar para, quero fazer a mochila aí e tal, beleza. Então são contratos de licenciamento que começam a acontecer e aí a gente está de outras formas, invertendo aquela mão de não é só o Brasil pagando royalty para propriedade estrangeira de personagem, né? Tu tá exportando agora. Exatamente, a gente está recebendo dinheiro estrangeiro com a nossa propriedade intelectual. Perfeito, aqui. Cara. Então é algo que as pessoas às vezes não veem, mas faz toda a diferença para uma cultura. Imagina